Olá pessoal, eu sou a professora Charlene, sou professora de História e hoje estou aqui então para falar um pouquinho sobre as civilizações da Mesopotâmia. As civilizações da antiguidade geralmente elas vão se desenvolver em beira de rios, porque nesse momento elas estão implantando a agricultura e o rio vai ser fundamental para a sobrevivência desse povo e também para a irrigação da agricultura. Então a civilização mesopotâmica ela também vai se desenvolver em beira de rios, assim como a civilização egípcia. Então elas vão ficar numa região que é chamada de crescente fértil. Vamos falar um pouquinho sobre as características desses povos? Vamos lá então. Bom, a civilização mesopotâmica ela se desenvolve numa região também chamada de crescente fértil, assim como a civilização egípcia. Porque essa região em formato de meia-lua, que é chamada de crescente fértil, ela é uma região em volta de rios, pela sua importância devido à agricultura, como eu falei para vocês. Então, o Egito tinha o rio Nilo, Mesopotâmia, a própria palavra já significa terra entre rios, tá? Então, aqui a gente tem uma gama muito forte de povos, não é que nem a civilização egípcia que possui só o povo egípcio. Aqui nós temos os sumérios, que se localizavam nessa região mais ao sul, com o Golfo Pérsico, os babilônios, que vão conquistar os sumérios, depois vem os assírios, que vão conquistar os babilônios, os fenícios, que ficam numa região aqui que vão se desenvolver pelo comércio, no mar Mediterrâneo, os persas, que vão ficar mais ao oriente, e os hebreus, tá? Algumas particularidades desse povo, tá? Eles têm características em comum, apesar de serem vários povos. Nós temos uma política de monarquia teocrática, assim como lá no Egito. Aqui o rei ele tem uma função também divina, mas ele não é considerado um deus como o faraó. Ele é considerado um primeiro sacerdote do deus, tá? A economia da maioria desses povos é a agricultura, com exceção dos persas e dos fenícios, Então a maioria desses povos também praticavam a agricultura. E os assírios também, que seriam, um povo mais voltado à guerra. A sociedade ela é hierarquizada, então vai ter uma pirâmide social aí de importância, o rei como uma figura muito importante, o mais importante na sociedade, depois os nobres, sacerdotes, ligados à religião, militares, camponeses e escravos. Religião da maioria desses povos era a religião politeísta. Também vamos ter algumas exceções, como os persas, que eram dualistas, e os hebreus, que vão ser monoteístas, mas a maioria era politeísta, acreditava em vários deuses. Nós possuímos legados, esses povos deixaram uma herança muito forte para nós, que o legado seria a escrita cuneiforme, que é essa escrita em plaquinha de argila, e o primeiro código de escritas, que seria o Código Hammurabi, tá? Que também usa a escrita cuneiforme. Aqui está a escrita, cuneiforme. Então tem vários povos que a gente vai trabalhar, os sumérios, os babilônios, os assírios, os caldeus, depois fenícios, persas e hebreus. Eu vou falar um pouquinho nesse primeiro momento desses primeiros povos, tá? Os sumérios, por exemplo, o que eu tenho que falar sobre, o que eu tenho que saber sobre eles, Que os sumérios foram o criador da escrita cuneiforme, tá? Eles possuíam várias cidades-estados, que são cidades autônomas, Como Ur, Uruk, Nippur, Lagash. O imperador, o rei, é considerado um patese. Por quê? Porque ele é chamado de primeiro sacerdote do deus local, tá? Eles faziam várias obras de irrigação com os rios, E o importante, como eu falei para vocês, além das obras de irrigação, para controle desse rio na época das secas e da enchente, eles tinham a escrita cuneiforme, Eles inventaram a primeira forma de escrita, que era feita em plaquinhas de argila. Bom, também possuía uma arquitetura, piramidal, que é chamada de zigurate, tá? E a religião deles era politeísta. Por fim, temos também os acadianos, que era um grupo mais nômade, vivia perto do deserto, Vinham do deserto da Síria. Os acadianos não aparecem muito em exercícios, tá? Os amoritas já são importantes para nós, que é considerado o primeiro império da Babilônia. Ele teve um rei que se destacou, que é o imperador, Hammurabi. Esse imperador foi ele que criou o primeiro código de leis escritas, porque antes as leis eram orais. Aqui nós temos a localização dos povos da Babilônia.
O Código Hammurabi, né, ele tem mais ou menos 1,90 m, escrito todo em escrita cuneiforme, tá? Ele é uma pedra, ó, está no Museu do Louvre hoje, e ele é famoso pela lei do talião, olho por olho, dente por dente, mas nem sempre a lei, né, aqui ele é todo escrito em escrita cuneiforme, mas nem toda lei é assim, tipo, eu mato alguém, a pessoa me mata, né, ou alguém da família me mata. Às vezes a lei era, né, não só a olho por olho, dente por dente, né, que era a lei do talião, mas também tinha uma interpretação segundo, né, quem era a vítima e o infrator. Então, se o filho bateu no pai, terá as mãos cortadas, ó. Então, não é que se o filho bateu no pai, o pai bate no filho, ó. Então, nem sempre é olho por olho, dente por dente, vai depender do infrator e da vítima. Então, por exemplo, assim, se a pessoa que eu cometi algo é uma pessoa pobre, a minha pena vai ser mais branda. Se eu lesei uma pessoa rica, a minha pena seria severa. Então, assim, ó, tudo depende. Também se o infrator fosse pobre, coitado. Mas se ele fosse rico, a pena era mais branda, tá? Então, tem que cuidar nas questões, a interpretação relativa a essa questão do olho por olho, dente por dente, porque nem sempre vai ser assim, tá? Então, tem que cuidar na hora das questões. Bom, os assírios é um povo voltado à guerra, tá? Eles não vão praticar agricultura, então é um povo que é marcado, ó, ele conquistou também essa região, conquista, né, os babilônios, que é o primeiro império ali, que é os amoritas, primeiro império da Babilônia. Os assírios, eles são conhecidos pelo um povo, né, da guerra, da crueldade, né, com que tratavam seus prisioneiros. Eles faziam torturas, eles saqueavam os povos vizinhos, tá? Roubavam. Então, eles amedrontavam essa população, né, dominando seus inimigos. Bom, o Império Assírio ele vai ser conquistado pelo Império Babilônio de novo, eles vão se recuperar, que seriam os caldeus. Então, o primeiro império da Babilônia é chamado de Amoritas e o segundo império será os caldeus. Os caldeus, né, vão ser o período do novo império da Babilônia, o período de auge, de riqueza, de fortalecimento. Então, aqui os babilônios vão ter um destaque muito forte no governo do rei Nabucodonosor, né? O Nabucodonosor, então, vai ser um período, né, desse rei de auge, de glória, de esplendor da Babilônia, né? Um crescimento muito forte. E ele cria, então, para sua esposa, que sentia muita saudade de casa, os Jardins Suspensos da Babilônia, que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ok, pessoal? Hoje eu me detive, então, em falar um pouquinho sobre esses povos da Babilônia. Ainda vou falar no segundo vídeo sobre os fenícios, os persas e os hebreus. Então, aqui uma fotinho do Jardim Suspenso e muito obrigada.